Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. Na aulinha de hoje, nosso encontro de hoje, nós vamos tratar de ver um conjunto de fontes de energia que elas são chamadas de fonte de energias renováveis. É claro que a gente não vai ver todo o pacote aí, né? Mas vamos tratar de ver uma fonte muito importante que diz respeito principalmente a uma fonte chamada do quê? De fonte de matriz hidrelétrica. Tá? Antes de nós conversarmos mais profundamente sobre essas hidrelétricas aí, é interessante nós percebemos o seguinte: por que é que esse conjunto de fontes de energia eles recebem essa denominação de fontes de energia renováveis, né? O próprio nome meio que se entrega aí. O que acaba acontecendo é que é um tipo de fonte de energia diferente daquelas não renováveis, onde nós acabamos encontrando o quê? O homem, nós, uma vez que fazemos a utilização disso, acaba por acontecer mais ou menos o seguinte: nós temos a capacidade de produzir essa fonte novamente para que ela volte a ter produtividade. E além disso, nós acabamos encontrando o que, por outro lado? Nós acabamos encontrando, por outro lado, também, que se nós não fizermos desta forma, nós acabamos sendo que a natureza, aí em um curto espaço de tempo, talvez 20 ou 30 anos, ela tem essa capacidade de fazer o quê? De trazer para nós novamente esta fonte de energia aí, de produzir isso aí novamente, certo? Então o que acaba acontecendo aqui? Acaba acontecendo que nós vamos começar a dar uma olhadinha nessas fontes de energia, quais são suas características e como é que elas funcionam, né? Então, como eu chamei a sua atenção aí, hoje nós vamos trabalhar aí com essa ideia que é a chamada usina hidrelétrica. Você pode ver uma imagem aí de uma usina na Sérvia, né? Que disso aí nós acabamos tirando uma quantidade muito grande, muito significativa de diversas informações, tá? Primeira coisa, como nós falamos nessa questão de energia renovável, a gente sempre tem que ter uma coisa muito clara na nossa cabeça, que a principal fonte de energia renovável não é nada mais, nada menos que quem? Energia solar. Se não fosse a nossa energia solar, quase que a totalidade das chamadas fontes de energia renováveis, elas não existiriam, né? Imagine essa realidade que nós temos aqui da nossa hidrelétrica. O que aconteceria se não existisse sol no nosso planeta que iluminasse e aquecesse o nosso planeta? Isso aqui estaria congelado. E assim ia funcionar com diversas outras fontes de energia e até mesmo muitas das não renováveis. Então, o sol é a principal dela, tá? Voltando aqui agora à nossa hidrelétrica. O que é que nós encontramos aqui? Então a gente percebe que, de forma geral, as hidrelétricas elas tendem, principalmente aquelas mais antigas, talvez essa aqui eu não conheço exatamente, a serem grandes obras de engenharia. Correto? Então, obras gigantescas de engenharia, como nós podemos ver aí. Por que disso? Qual é a razão disso, né? Então o que você acaba percebendo é isso. Cria-se um gigantesco lago artificial. É muito comum as pessoas pensarem erradamente que isso vai fazer o quê? Porque essa água ela vai passar por uma turbina. Essa turbina vai gerar um movimento. E esse movimento é que vai criar, através do eletromagnetismo, uma corrente elétrica. Então a água ela tem que se transformar o quê? Em uma energia de movimento, a gente chama de energia cinética. Tranquilo? Então, geralmente, isso acontece nessa parte aqui da hidrelétrica. Aqui vão existir os dutos aceleradores. A água vem lá, ela aumenta a sua velocidade rapidamente. E lá embaixo você tem a casa de máquinas, onde ficam as chamadas turbinas em si, né? Então, voltando lá ao começo da nossa ideia. Por que desse lago gigantesco? O lago gigantesco da hidrelétrica ele só serve apenas e exclusivamente por uma razão. Qual é essa razão? É
acumular, criar um reservatório de água. Por quê? Porque esse reservatório de água aqui, ele tem como função, além de movimentar a turbina, também se proteger contra longos períodos de estiagem, longos períodos de seca, né? Você imagine uma hidrelétrica dessa ou qualquer uma das centenas talvez que nós tenhamos no Brasil aí. Quando você tem um longo período de estiagem, geralmente o governo já vem chamar a nossa atenção. Opa, vamos começar a economizar energia elétrica. Porque se isso aqui chegar a secar, abraço, não tem hidrelétrica mais. Tá? Uma outra questão importante que nós devemos ter muito claro, como nós falamos de hidrelétricas, é justamente a construção desse lago aqui. Então, as hidrelétricas, na sua grande maioria, elas vão necessitar o quê? De um tipo de relevo muito específico, que são os rios de planalto, né? Então, se você pegar um rio de planície e você cria aqui a parede do reservatório, a barragem, a água na planície, quando ela sobe alguns metros, ela alaga toda a planície. E um bom projeto para uma hidrelétrica, ela deve ter o quê? Acumular a maior quantidade de água em um espaço menor. Tá? Porque é muito comum as pessoas falarem o quê? Que nas hidrelétricas, ou a hidrelétrica, ela não tem impacto ambiental. Fonte de energia sempre é um tema que ele é, por assim dizer, muito íntimo da questão ambiental. A hidrelétrica, então, ela é do bem, ó, gente boa ela, né? Por quê? Porque ela não tem impacto ambiental aí. Tem. Quando você constrói esse lago, se cria esse lago artificial, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que você alaga uma quantidade, uma área muito significativa. O que acontece com todas as reservas florestais que existem, cidades, terras agrícolas que existiam aqui? Elas ficam submersas. Então está ali o impacto ambiental. Correto? Então daí nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que uma vez que se formou esse lago, que se teve esse primeiro processo de impacto ambiental, aí sim nós podemos dizer que as hidrelétricas, se comparadas com muitas outras fontes de energia, o que é que acaba acontecendo com elas? Acaba acontecendo que elas aí são muito mais viáveis, né? Por quê? Uma hidrelétrica como essa, ou as diversas hidrelétricas que nós temos no Brasil aí, o que acaba acontecendo com ela? Acaba acontecendo que ela agora está produzindo energia. Você aí, eu aqui, estamos consumindo essa energia. Onde nós acabamos tendo o quê? Está poluindo? Não. Então o impacto ambiental está lá. Tá? Voltando a essa questão, então por que não o rio de planície? Porque o rio de planície é aquele rio que vai tratar de fazer o quê? Alagar áreas gigantescas. Então nós utilizamos na maior parte das vezes os chamados rios de planalto. Porque esses rios de planalto, né, eles vão acabar tendo geralmente um leito mais aprofundado. Leito é onde corre o rio. Se o rio corre numa planície, a velocidade da água é muito baixinha, né? Aquela água vai tratando aí de correr numa velocidade baixa. Desculpem, automaticamente, seu poder de erosão, de desgaste, de carregamento de sedimentos, também vai ser o quê? Um pouquinho menor. Agora, o chamado rio de planalto, ele tem uma velocidade maior das águas, então ela vai escavando mais. São leitos mais aprofundados. Onde nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos aí justamente aproveitando essa profundidade, como acontece aqui, você pode perceber claramente, para acumular uma maior quantidade de água em um espaço mais reduzido e dessa forma acabar fazendo o quê? Dessa forma, tentando mitigar, tentando diminuir esses impactos ambientais. Então você preste uma atenção, e uma atenção muito especial quanto a isso. Então, devido a essa característica da hidrelétrica, o que nós acabamos percebendo? Que ela não pode ser construída em qualquer lugar.
As hidrelétricas, geralmente, elas tendem a ser construídas em algumas áreas que acabam apresentando o quê? Acabam apresentando essas características, rios com grande volume de água e rios de planalto, né? Então, o que acaba acontecendo? O que é que nós vemos aí? Geralmente, as hidrelétricas, ou muitas vezes essas hidrelétricas, elas acabam sendo construídas em regiões muito distantes daquela que vai ser consumida a energia. Tá? E daí o que nós acabamos sendo? Existe a necessidade de fazer o transporte dessa energia. E o transporte dessa energia, ele vai ser feito através do quê? Ele vai ser feito justamente aí, através dessas longas vias de transmissão de energia, que custa caro, que consome a própria energia e traz problemas aí. Viu como a gente fala de hidrelétricas e elas acabam tendo aí características muito importantes? Vou deixar aqui para você, ó, página 214, lá. Faz o exercício 1 e 2, que é sobre essa produção de energia, que eles são exercícios muito importantes aí para você. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.